Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso livro Libertação, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º, né? Só para lembrar que o capítulo 7º foi um título Quadro Doloroso, dos 3 ovoides que se instalaram a desencarnada, né? A senhora que era a fazendeira. Foi uma história muito interessante que, para conseguir haver, né, uma situação de perdão ali, ela vai ter que reencarnar e recebê-los como seus filhos, né? Foi muito profunda a história. Bom, vamos lá. Hoje o capítulo 8º, Inesperada Intercessão. A sala em que fomos recebidos pelo sacerdote Gregório semelhava-se a estranho santuário, cuja luz interior se alimentava de tochas ardentes. Sentado em pequeno trono que lhe singularizava a figura no desagradável ambiente, a exótica personagem rodeava-se de mais de 100 entidades, em atitude adorativa. 2 áulicos, extravagantemente vestidos, manejavam grandes túribulos, em cujo bojo se consumiam substâncias perfumadas, de violentas emanações. Trajava ele uma túnica escarlate, sempre o escarlate, né? Que é símbolo de fidalguia, né? E nimbava-se de halo pardo escuro, cujos raios inquietantes e contundentes nos feriam a retina. Fixou em nós o olhar percussiente e inquiridor. Estendeu-nos a destra, dando-nos a entender que podíamos aproximar. Fortemente empolgado, acompanhei Gúbio. Quem seria Gregório naquele recinto? Um chefe tirânico ou um ídolo vivo, saturado de misterioso poder? 12 criaturas ladeando-lhe o dourado assento, ajoelhavam-se humildes, atentas às ordens que lhe emanassem da boca. Com um simples gesto, determinou o regime sigiloso para a conversação, que entabularia conosco, porque em alguns segundos o recinto se esvaziou de quantos dentro dele se achavam estranhos à nossa presença. Compreendi que cogitaríamos de grave assunto e fitei nosso orientador para copiar-lhe os movimentos. Gúbio, seguido por Eloy e por mim, a reduzida distância, acercou-se do anfitrião que o contemplava de fisionomia rude, passando de minha parte a espreitar o esforço do nosso instrutor para contornar os obstáculos do momento, de modo a não classificar-se por mentiroso à face da própria consciência. Cumprimentou o Gregório, exibindo fingida complacência, e falou: lembra-te de que sou juiz, mandatário do governo forte aqui estabelecido. Não deves, pois, faltar à verdade. Decorrida a pequena pausa, acrescentou: em nosso primeiro encontro, enunciastes um nome. Sim, respondeu Gúbio sereno, o de uma benfeitora. Repete-o, ordenou o sacerdote imperativo. Matilde. O semblante de Gregório fez-se sombrio e angustiado. Dir-se-ia recebera naquele instante tremenda punhalada invisível. Dissimulou, no entanto, dura impassibilidade e, com a firmeza de um administrador orgulhoso e torturado, inquiriu: que tem de comum comigo semelhante criatura?
Nosso orientador redarguiu sem afetação. Asseverou-nos querer-te com desvelado amor materno. Evidente engano, aduziu Gregório Ferino. Minha mãe separou-se de mim há alguns séculos. Aos demais, ainda que me interessasse tal reencontro, estamos fundamentalmente divorciados um do outro. Ela serve ao cordeiro e eu sirvo aos dragões. Aqui tem um comentário, né? Nós vamos ler. O que são dragões? Espíritos caídos no mal, desde eras primevas da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual. Vamos prosseguir. Aquela particularidade da palestra bastava para que minha curiosidade explodisse. Indômita, quem seriam os dragões a que se reportavam? Gênios satânicos da lenda de todos os tempos? Espíritos caídos no caminho evolucionário de inteligência voltada contra os princípios salutares e redentores do Cristo? Que todos veneramos na condição do Cordeiro de Deus? Sem dúvida, não me equivocava. No entanto, Gúbio lançou-me significativo olhar, certamente depois de sondar-me em silêncio a perquisição íntima, convidando-me sem palavra a selar os lábios entreabertos de assombro. Indiscutivelmente, aquele instante não comportava a conversação de um aprendiz e devia destinar-se às manifestações conscientes e seguras de um mestre. Respeitável sacerdote obtemperou o nosso orientador, com grande surpresa para mim. Não te posso discutir os motivos pessoais. Sei que há uma ordem absoluta na criação, e não ignoro que cada espírito é um mundo diferente e que cada consciência tem a sua rota. Criticas, porventura, os dragões que se incumbem da justiça? Perguntou Gregório duramente. Quem sou para julgar? Comentou Gúbio com simplicidade. Não passo de um servidor na escola da vida. Sem eles, prosseguiu o hierofanta, que grande sacerdote, né? Algo colérico. Que seria da conservação da terra? Como poderia operar o amor que salva sem justiça que corrige? Os grandes juízes são temidos e condenados. Entretanto, suportam os resíduos humanos, convivem com as nojentas chagas do planeta, lidam com os crimes do mundo, convertem-se em carcereiros dos perversos e dos vil. Vamos nos reportar aquele tribunal, né? Que eles foram obrigados, os três, né? O Eloy, o André e o Gúbio, tiveram que passar por esse tribunal. Tribunal que não tem perdão, né? Que são rigorosos, né? Então, aqui ele está comentando sobre isso. E a maneira da pessoa culpada que estima as longas justificações, continuou irritadíssimo. Os filhos do Cordeiro poderão ajudar a resgatar a muitos? No entanto, milhões de criaturas. Aqui tem também um comentário. Não devemos esquecer que a argumentação procede de um espírito poderoso que nos raciocínios e que ainda não aceitou a iluminação do Cristo. Idêntico, pois, a muitos homens representativos do mundo, obcecados pelos desvarios da inteligência. É a nota do autor espiritual. Muito interessante, né? Milhões de criaturas.
como sucede a mim mesmo, não pedem auxílio nem liberação. Afirma-se que não passamos de transviados morais. Seremos então criminosos, vigiando-nos uns aos outros? A terra pertence-nos, porque dentro dela a animalidade domina, oferecendo-nos clima ideal. Não tenho por minha vez qualquer noção de céu. Acredito seja uma corte de eleitos, mas o mundo visível para nós constitui extenso reino de condenados. No corpo físico, caímos na rede de circunstâncias fatais. Contudo, a teia que os planos inferiores nos prepararam servirá a milhões, se é nosso destino joirar o trigo do mundo. Nossa peneira não se fará complacente. Experimentados que somos na queda, provaremos todos os que nos surgem no caminho. Ordenam os grandes juízes que guardemos as portas. Temos, por isso, servidores em todas as direções. Subordinam-se-nos todos os homens e mulheres afastados da evolução regular. E é forçoso reconhecer que semelhantes individualidades se contam por milhões. Além disso, os tribunais terrestres são insuficientes para a identificação de todos os delitos que se processam entre as criaturas. Nós, sim, é que somos os olhos da sombra, para as quais os menores dramas ocultos não passam desapercebidos. Vejam só como eles estão atentos ao mal, né, meus amados? Não passa nada, né, nessas inteligências da sombra. Ante o intervalo que se fizera, contemplei o rosto de Gúbio, que não apresentava qualquer alteração. Fitando Gregório com humildade, considerou: grande sacerdote, eu sei que o Senhor Supremo nos aproveita em sua obra divina, segundo as nossas tendências e possibilidades de satisfazer os desígnios. Os fagocitos no corpo humano são utilizados na eliminação da impureza, do mesmo modo que a faísca elétrica interrompe insofreável a fim de sanar os desequilíbrios atmosféricos. Respeito assim o teu poder, porque se a sabedoria celeste conhece a existência das folhas terra das árvores, sabe também a razão do teu extenso domínio. Entretanto, não concordas em que a nossa interferência prevaleça sobre a fatalidade, círculo fechado de circunstâncias que nós mesmos criamos? Não estou habilitado a apreciar o trabalho dos juízes, que administram esses pousos de sofrimento reparador. Conheço, contudo, os quadros pavorosos que os desdobram no teu olhar. Observo de perto os criminosos que se emantam uns aos outros. Sondo de quando em vez os dramas sombrios daqueles que jazem nas furnas da dor, magnetizados ao mal, que praticaram e não ignoro que a justiça deva reinar, consoante as determinações soberanas. Todavia, respeitável Gregório, não admites que o amor instalado nos corações redimiria todos os pecados? Não aceitas, porventura, a vitória final da bondade através do serviço fraterno que nos eleva e conduz ao Pai Supremo? Se gastássemos nos cometimentos divinos do Cordeiro as mesmas energias que se despende a serviço dos dragões, não alcançaríamos mais apressadamente os objetivos do Supremo Triunfo? O sacerdote ouviu, contrariado, e clamou com desagradável inflexão de voz: Como pude escutar-te, calado tanto tempo? Somos aqui julgadores na morte de todos aqueles que malbarataram os tesouros da vida. Como inocular amor em corações enregelados?
Não disse o cordeiro certa vez que não se deve lançar pérolas aos porcos? Cada pastor do rebanho na terra, para cada pastor de rebanho na terra, há 1000 porcos ostentando as insígnias da carne. E se o teu mestre reclama pergureiros a seu apostolado, que fazer de nossa parte, senão constituir equipes de inteligências vigorosas, especializadas em corrigir as criaturas delinquentes que se colocam sob nossa vara diretiva? Os dragões, que são os gênios conservadores do mundo físico e se esmeram em preservar a aglutinação dos elementos planetários, coerentes com a lógica, não entende o paraíso de imposição. Se o amor conquistasse a Terra de um dia para o outro, desintegrando-lhe os abismos escuros, a fim de que a luz sublime aí brilhasse para sempre, fácil e instantânea, como acomodar nesse clima celestial as consciências de lobos e leões, panteras e tigres? Pela extrema analogia que ainda guardo com essas feras, almas essas que habitam formas humanas aos milhares de milhares. Que seria dos céus se não vigiássemos os infernos? Gargalhada sarcástica e estrepitosa seguiu-lhe as palavras. Vamos parando por aqui, a primeira parte desse capítulo. Agradeço a paciência de me ouvir, de acompanhar essa leitura. Continue, assistindo os trabalhos do nosso canal, acessando as palestras, acessando agora todas as quartas-feiras à noite as nossas vibrações coletivas, as reflexões pela manhã. Então, queridos, é com o coração aberto que nós vamos nos dirigir a Deus e agradecer. Obrigada, Senhor, por momentos como esse. E que Jesus também nos ampare e nos ilumine. Que assim seja. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site.